Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a todos profissionais de saúde, trabalhadores da saúde, estudantes da Fundação Saúde. O meu nome é Kate Simas, eu sou professora da Faculdade de Odontologia do Departamento de Saúde Bucal Coletiva. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante, um tema que não se esgota, que é a saúde bucal, a importância da saúde bucal e os cuidados que devem ser tomados na saúde bucal. Para dividir um pouco a aula e torná-la um pouco mais didática, mais uma conversa, né? Eu dividi a aula em 5 tópicos: história da odontologia, a saúde bucal, saúde geral e qualidade de vida, a associação entre as três, estão associadas ou não, o que uma importa para a outra, como elas estão ligadas. Os principais agravos em saúde bucal, e aí só os principais mesmo que eu trouxe, e os cuidados em saúde bucal. Então, para a gente começar essa aula, eu gosto sempre de contextualizar um pouquinho assim, de onde a gente veio, né? Qual a história da saúde bucal. E muito resumidamente, eu vou falar sobre ela. Quando da descoberta do nosso país, os portugueses encontraram aqui índios com dentes bons, que eles classificavam, eles não falavam dentes bons, eles falavam face harmônica, boa aparência. E, na verdade, fósseis encontrados em Lagoa, Minas Gerais, também no litoral de São Paulo, foram encontrados fósseis de índios onde os dentes tinham muito boa implantação, né? Mas eles tinham, por outro lado, uma abrasão enorme. E aí são essas fotos dos dentes que eu coloquei ao lado das caravelas e dos índios, onde você percebe a abrasão dentária em todos os dentes. Por que uma abrasão tão grande, né? Hoje a gente dá o nome de bruxismo, tem o apertamento, mas essa abrasão ela se dava na época por conta dos alimentos que eram muito duros. Nada industrializado, gente, era 1500. E então se mastigava alimentos muito duros, né? E precisava cortar os alimentos também com os dentes, então por isso a da abrasão tão grande. Só quando chegou a corte no Brasil é que começou a ser implantadas técnicas ditas odontológicas, né? Ainda não tinha esse nome no Brasil. A gente teve os primeiros profissionais trabalhando com os dentes, os barbeiros, os sangradores, né? Um pouco mais à frente, os tiradentes, e a gente tem um super famoso aqui no Brasil. Só que não era exigido praticamente nada para que esse profissional atuasse como dentista, né, como tiradentes. Eles botavam uma banquinha, em geral na frente das escolas, nas pracinhas, pegavam aquele monte de instrumental que eu coloquei uma foto também, a título de curiosidade, na tela, e você vê que é um instrumento muito bruto, e ali se faziam as extrações, e eram só extrações, né? Tem alguns documentos que mostram algum tipo de restauração com sementes, já do país, mas não tem a data específica. Eu não quis trazer também todas essas curiosidades, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, e é muito legal de ouvir e de falar também. E mais uma curiosidade, esse título de tiradentes ele tinha que ser dado pelo um cirurgião-mor. E muitas vezes, muitos profissionais trabalhavam sem esse título. E você pensa, se para tirar o título você não precisava nem saber ler, você imagina quem atuava sem essa habilitação dessa pessoa da corte. Em 25 de outubro de 84, criou-se oficialmente a odontologia, por isso a gente comemora o Dia Internacional do Dentista no dia 25 de outubro. E aqui também o último slide para a gente contextualizar um pouquinho a história da odonto, né? A gente tinha lá dos primórdios uma odontologia apenas mutiladora, era sentiu dor, remove a dor, como remove a dor? Faz-se a extração, né? E aí a gente tem muitos relatos na literatura de pacientes que extraíram dente, aliviei minha dor, resolveu meu problema, e aí depois de um tempo, ou no dia seguinte, ou um tempo depois, ia a óbito.
é óbito por conta das infecções e de muitas intercorrências por conta daquela extração feita de uma forma absolutamente diferente do que a gente faz hoje em dia, sem cuidado, só com o conhecimento que se tinha na época. A gente passa, então, no momento mais para frente, para uma odontologia curativa, né? E começa a se falar muito em cárie, remove cárie, obtura o dente. E, obviamente, também não resolvia o nosso problema de saúde bucal. A gente, então, avança um pouco mais e começa a falar da odontologia preventiva. Então, a gente começa a trabalhar no sentido de prevenir que aquelas lesões, que aquelas doenças aparecessem. Hoje a gente fala muito da odontologia integral, né, que é um indicador de qualidade de vida e é o que a gente vai falar daqui um pouquinho mais para frente. E aqui no meu segundo tópico, eu estou destacando a correlação entre saúde bucal, saúde geral e qualidade de vida. Existe uma relação direta entre a saúde bucal e a saúde geral. A gente não consegue ter uma saúde plena se a gente tiver alguma questão dentária envolvida. E aí, quando a gente fala de saúde geral, eu estou envolvendo aqui, a maioria dos autores envolve 3 dimensões. Mas existem autores que relatam também e que dividem isso ainda em mais 2 dimensões. Elas são todas muito interligadas, então fica muito complicado saber qual o limite de uma e onde inicia a outra, qual o limite de término de uma e onde que a gente vai iniciar a outra. As dimensões física é o que você está sentindo dor, desconforto no dente, como você vai ter saúde sentindo aquela dor, aquele desconforto. E é muita dor. Quem sentiu já dor de dente em algum momento na vida, ouviu alguém sentindo, entende do que a gente fala de dor. A dimensão psicológica, porque a pessoa, às vezes, ali, ou sentindo a dor e o desconforto, vai entrar numa crise de ansiedade, de depressão, ou aspectos mesmo de aparência. Não posso sorrir, não posso falar, meu dente tá com um buraco, aqueles nomes todos que a gente costuma ouvir. A dimensão social, que também se confunde muito com a psicológica, que aí você não quer falar na frente dos outros, você tem uns dentes incisivos muito feios ou fraturados, e aí você deixa um bigode crescer. Quantas vezes a gente viu isso? Eu lembro que eu li, já tem muito tempo, na época de estudante, eu li alguns artigos que relatavam que os pacientes, muitos pacientes que usavam bigode, obviamente não todos, eles usavam para esconder um pouquinho os dentes, né? Então, existe a dimensão social, é muito importante, é o seu falar, é o seu relacionar com outras pessoas, ao beijar, né? E as 2 dimensões, que agora não todos os autores, mas muitos já relatam também, né, e falam deles, que estão muito ligados aos que eu já falei, são as limitações funcionais. Então, se você não tem, por exemplo, os dentes posteriores, você não consegue prender bem o alimento, né? Você não consegue mastigar, é difícil, né? E esse é um exemplo que eu sempre dou. Eu fico muito triste quando chega um senhor com mais idade no consultório e ele fala assim, eu falo, mas qual a sua queixa? O que o senhor deseja? Assim, qual a sua vontade? Para que você está fazendo aqui? Ele fala assim, eu quero voltar a comer amendoim. São umas coisas assim que a gente ouve e eu fico pensando, ai, que sabe, é o desejo, a maior queixa dele é o amendoizinho que ele não consegue mais mastigar porque ele não tem mais os dentes de trás. Outra dimensão, limitações nutricionais, e aí também tem muito a ver com o que a gente estava falando, a pessoa não consegue mais mastigar, né? Não consegue mais rasgar uma carne no dente, e mesmo picando devagarzinho com faca e garfo, quando está na frente das pessoas, né? Se está em casa ainda faz, mas se está num churrasco, no meio social, a pessoa já se sente constrangida e já não quer fazer, aí vai mais para o pastoso, para o líquido, para se alimentar. Então, acontece aí uma restrição nutricional por conta da função que não existe mais ali totalmente nos dentes, com os dentes. E aqui um pouquinho do que eu já falei, né, que alguns autores relacionam diretamente a saúde bucal à qualidade de vida. Para alguns autores, a saúde bucal, ela é um indicador de qualidade de vida.
né? Se o indivíduo ele não consegue falar direito, mastigar direito, reconhecer os sabores, sorrir, enfim, ele não vive plenamente porque ele tem essa falta de função de estética nos dentes dele. Então, a saúde bucal ela vai interferir na qualidade de vida daquela pessoa. E eu gosto muito dessa parte, dessa conversa de saúde bucal e qualidade de vida, porque a gente entra num tema que é muito importante, que é a percepção do que é saúde bucal. E aqui a gente fala que a gente tem, o ideal é que a gente considere os fatores subjetivos a cada pessoa, porque a autopercepção é que vai ditar o que é real para aquela, igual o senhor que entra no consultório e fala do amendoim. Eu estava ali já pensando, eu vou fazer uma prótese, preciso consertar essa dimensão vertical, ou às vezes outra paciente com uma lesão ou com uma fístula, eu quero resolver aquilo. Só que antes de eu querer resolver, de eu, né, vamos fazer isso, antes eu tenho que conversar com esse paciente. Eu tenho que entender a subjetividade dele. Ele é um sujeito ali. Ele é um sujeito autônomo que toma as decisões. Então eu preciso ouvir qual a sua percepção, qual a sua queixa. E aí eu gosto muito dessa foto do gatinho se olhando no espelho, porque é um gatinho, mas ele se entende um leão, ele se auto-percebe um leão. E nos dentes acontece a mesma coisa. Às vezes a gente quer resolver a função do dente, mas o paciente quer a estética. E aí, obviamente, a gente não pode deixar de resolver a função, mas a gente conversa e num acordo, né, mostrando pontos e entendendo tudo o que ele está falando e se fazendo entender, a gente tenta negociar o restabelecimento de função e adequação da estética. E eu coloquei o caso do diastema, que é um caso que a gente conhece do Ronaldo, jogador de futebol. O Ronaldo tinha um diastema enorme, né, nos anteriores superiores, e todo mundo falava, meu Deus, tanto dinheiro, uma figura tão pública, vamos consertar esse diastema. E eu lembro que ele chegou aí ao dentista, né, e teoricamente, isso é o que a gente lê nas revistas, jornais, nunca apareceu uma foto dele com esse diastema fechado. Eu acredito que ele tenha fechado, olhou no espelho e falou assim, não, eu não me auto-percebo o Ronaldo e eu quero voltar a ter meu diastema. E eu acho, ainda acredito que ele tenha fechado alguma coisa, mas a gente nunca leu a respeito, mas fechar todo o diastema não, ele perdeu a identidade dele ali e ele não quis. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho sobre os principais agravos em saúde bucal. E aí, como eu falei, são muitos. Eu trouxe de fato os principais, tá? Os mais prevalentes. O mais prevalente de todos é a cárie dentária, né? E a cárie dentária, ela é causada ela é multifatorial, ela é causada por uma disbiose, né? São muitos fatores biopsicossociais e o biofilme envolvido, o consumo descontrolado do açúcar, né? A gente ainda não tem nesse país políticas que abordem o açúcar de forma eficiente. Já existem algumas políticas, eu lembro das primeiras, quando tiraram os doces das escolas, né? Tanto das escolas municipais, depois eles conseguiram também tirar das cantinas das escolas privadas, embora a gente ainda reconheça algumas que tenham. Então a cárie dentária, ela é muito prevalente, ela é uma lesão que causa muita dor, né? E pode trazer muito transtorno ao paciente. A doença periodontal, que a doença periodontal também é um descontrole ali da agressão aos tecidos e da defesa do seu organismo. Então, ela vai acontecer muito frequentemente em pacientes que não fazem uma boa higienização, tá? Para a cárie, mesma coisa, elas têm quase que os mesmos fatores de risco. Eu só acrescento para a doença periodontal o tabagismo, tá? E o uso excessivo também de álcool, que pode acelerar e causar um dano maior na doença periodontal. A doença periodontal, ela pode começar com uma gengivite, que ela vai afetar só o tecido mole, e ela pode ser uma periodontite também, né? Uma doença periodontal que vai
atingir também os tecidos ósseos ali que circundam os dentes. O edentulismo, que é um agravo também à saúde bucal e é muito prevalente também no nosso país, né? Quantas pessoas a gente não vê com ausência de dentes? O edentulismo, quando a gente fala da ausência do dente, ela pode ser parcial ou total. Hoje a gente tem em comunidades com menos acesso, né, aos cuidados, menos acesso à informação também, pacientes com 24 anos totalmente edêntulos. É uma realidade muito triste, ela é cada vez menor, né? Desde do levantamento epidemiológico USB Brasil 2003 até os dias atuais a gente avançou muito, mas a gente ainda tem uma parte muito importante da população edêntula, parcial ou total. Então, a gente tem ainda como agravo a maloclusão. A Organização Mundial de Saúde descreve a maloclusão como conjunto de anomalias dentofaciais que causam deformação ou impedem a função, então, que, portanto, requerem o tratamento. A maloclusão, gente, é a terceira doença mais prevalente. A gente tem primeiro a cárie dentária, depois a doença periodontal. Ainda falando dos agravos, a gente tem a fluorose dentária, tá? E aí a fluorose, eu trouxe uma foto de uma fluorose mais agravada, mas a fluorose você pode ter ela em vários graus e você pode identificar, às vezes, só como umas manchinhas brancas, né? Eu costumo visualizar, mas é uma percepção também de cada profissional, umas nuvenzinhas brancas nos dentes e conforme ela tem um grau mais acentuado, ela é mais escurecida. A fluorose, ela se dá no período de desenvolvimento dos dentes. Então, os dentes já na boca, todos já erupcionados, você não vai desenvolver a fluorose. A fluorose, ela vai acontecer antes desse desenvolvimento, antes dessa erupção dos dentes. Traumatismo dentoalveolar, eu trouxe uma foto, é uma criança, né? Mas isso não acontece só em crianças, isso acontece muito com os adultos também, quando a gente tem trauma por acidentes, enfim, ou queda mesmo. Então, agora, como último agravo que eu trouxe, não o último agravo de saúde bucal, mas o último que eu vou apresentar, são as alterações de tecidos moles e câncer bucal. A gente precisa ligar um alerta para o câncer bucal e para as alterações de tecido, a gente tem que ficar, como a gente fica alerta na nossa saúde geral. Apareceu uma pintinha, estou sentindo uma dor aqui, a gente tem que ficar alerta aos sinais que aparecem também na nossa boca. Não só língua, como lábio também, e é um dos agravos também prevalentes da saúde bucal. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as doenças da cavidade oral que têm efeito sistêmico, tá? E aqui é para ligar um alerta geral mesmo, tá? Porque a gente às vezes observa como profissional de saúde bucal, a gente quer olhar só o nosso pedacinho, só o nosso quadradinho, e a gente sabe que não cabe mais isso. A gente atende pessoas e a gente tem que fazer um atendimento integral, e por isso eu gosto tanto do atendimento multiprofissional, e eu acho ótimo que eu esteja falando com profissionais de todas as áreas de saúde, porque a gente complementa, as áreas se complementam. A enfermagem complementa a medicina, que complementa o odonto, enfim, uma série de fatoriais envolvidos e análises combinatórias, todas as possíveis, para os profissionais de saúde em conjunto. E agora a gente vai começar a falar das doenças sistêmicas e saúde bucal. Em doentes com diabetes mellitus, está documentado um aumento da frequência de doença periodontal, xerostomia, hálito cetônico e cáries dentárias. As repercussões a nível de controle metabólico ocorrem através da inflamação crônica causada pela periodontite, podendo comprometer a qualidade de vida do doente. Essas situações são normalmente negligenciadas pelos profissionais de saúde. Não tanto. Eu acho que hoje a gente ainda observa mais o paciente de forma integral e a gente conversa mais com os colegas que são da área de saúde, tá? A gente pode ter a doença periodontal em até 3 vezes mais, até 3 vezes maior
nos pacientes com diabetes mellitus do que a população em geral. Quanto à xerostomia, o fluxo salivar, a xerostomia ela é uma sensação de boca seca, mas a gente também tem relatos de pacientes com hipossalivação. E é um desconforto para mastigação, para fala, para deglutição, que não exista a saliva ali, né, adequado, o fluxo salivar adequado para essas funções. As alterações de paladar têm uma correlação direta com os níveis de glicose, sendo que as alterações tendem a desaparecer com a normalização glicêmica. Então, voltou a glicemia normal, acaba essa sensação de não ter um gosto agradável ou não ter gosto nenhum. As infecções orais. Ora, se o paciente é mais suscetível, ele vai ter mais infecção, abscesso oral, e por conta do descontrole metabólico desse paciente. Quanto às cáries dentárias, elas estão relatadas na literatura, mas ainda existe bastante controvérsia sobre o assunto. A litose, mais uma vez, falando aqui a gente volta para a doença periodontal, para a falta de saliva e para os não cuidados à saúde bucal. O paciente com doença periodontal, ele pode ter ali um envolvimento de tecido muito grande, o tecido muito sangrante, e o hálito não vai ser bom e o odor também não. Aí a gente passa agora para a gravidez. A gravidez não é, obviamente, uma doença sistêmica, mas ela está enquadrada nas doenças que estão associadas à saúde bucal, e em grávidas a gente de fato observa um número maior de cáries. E aí tem muitas explicações para isso. Eu gosto muito da explicação de que a grávida ela tem muita náusea, muito vômito, o fluxo salivar dela, embora seja normal, ele é mais ácido, né? Então, é um risco maior ali a cavitação do dente, né? A presença de bactérias já existe normalmente, e se ela não cuida muitíssimo dessa saúde bucal dela, ela já tendo esse risco maior por conta dessa acidez, vai provocar mais lesões cárie, né? E existe também muitos estudos que demonstram que existe uma associação entre a doença periodontal e desfechos adversos, tá? Parto prematuro, bebê com baixo peso, mas também a literatura, embora tenha muita coisa descrita, ainda existem autores que escrevem de forma controversa, de forma a não entender essas evidências como reais, né? E agora eu vou falar das doenças respiratórias. Existe uma associação entre saúde oral e doença respiratória, mais especificamente a PAC, pneumonia nasocomial e DPOC. Uma carga bacteriana elevada no biofilme dental, que a gente chamava anteriormente de placa bacteriana, né? Hoje a gente chama biofilme dental. Então, se a gente tem uma carga bacteriana muito elevada, vai permitir que a gente prediza um aumento do risco à pneumonia, tá? Então, quando a doença periodontal está associada ao tabagismo, pode haver um risco aumentado de desenvolver a DPOC. E dessa forma, assim, se a gente fala que a doença periodontal pode aumentar esse risco, a gente também pode falar que o tratamento e o controle da doença periodontal diminuem as doenças respiratórias. E é importante observar isso, principalmente nos lares com idosos, né? E também com os pacientes em hospital, nos leitos. A odontologia hospitalar tem vindo para mostrar para a gente cada vez mais, né, que o quanto é importante essa prevenção, o quanto é importante esse cuidado bucal aos pacientes acamados e não acamados também, mas que ficam em lares, andam um pouquinho, tem um pouquinho de dificuldade motora, né, e não consegue fazer essa higienização sozinho. Então é importante que a gente tenha esse cuidado e esse olhar. Por último, as doenças cardiovasculares. A doença periodontal está associada a níveis aumentados de PCR,
estando provavelmente envolvida na patógene de doenças cardiovasculares. As bactérias orais estão envolvidas na formação da placa aterosclerótica. São necessários mais estudos para comprovar a relação. Existem muitos relatos, tá, de doenças cardiovasculares por conta da condição bucal do paciente, tá? Associadas. Não acontece a doença cardiovascular só por conta daquilo. É a doença, a saúde bucal envolvida com muitos outros fatores. Mas, mais uma vez, também existe na literatura autores que falam que não é bem assim e que a gente não tem evidência o suficiente ainda para se afirmar a associação entre doenças cardiovasculares e a saúde bucal. E aqui, por último, eu trouxe para vocês os cuidados em saúde bucal. Eu trouxe, na verdade, algumas ferramentas que a gente pode usar para que a gente tenha uma boa saúde bucal. Com isso, uma boa saúde geral e uma qualidade de vida boa. A gente tem as escovas de dente, e aí vocês podem perguntar, são 300 tipos, são vários formatos, é mais macia, é média. O fio dental também com inúmeras variações, fita, fio, encerado, não é encerado. Os dentifrícios, né, que são as pastas dentárias, também inúmeras variações de pasta dentária. A gente tem com flúor, sem flúor, com mais uma substância do que a outra, e mais abrasivas, menos abrasivas. E aí, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que essas ferramentas, elas são individualizadas. Por isso que um dos cuidados em saúde bucal é a ida ao profissional dentista com regularidade, né? Até essa regularidade, ela vai ser conversada com o profissional, né? Porque tem pacientes que precisam de uma regularidade maior, são pacientes alto riscos, são pacientes que eles têm alguns determinantes, né, que vão predispor ele mais às doenças bucais, né, a cárie, a periodontia, a outras também, né, algumas outras lesões. Então, até quando eu preciso voltar, é importante que a gente reveja com o nosso profissional de saúde bucal. E aí eu trouxe por último o nosso grande vilão, o nosso determinante maior, né, que na verdade ele é um fator de risco comum, inclusive para as doenças que a gente citou lá atrás, para as doenças sistêmicas. Ele é um fator de risco comum para diabetes, para doenças cardiovasculares, para obesidade e um monte de outras, e para as doenças periodontais. A cárie é açúcar dependente, a doença periodontal tem ali no açúcar um vilão por conta do aumento e prevalência do biofilme dentário. Então, a gente trouxe o açúcar aqui por último como o nosso último vilão. Um uso controlado, um uso inteligente do açúcar faz com que a gente tenha a maior possibilidade de manter a qualidade de saúde bucal. Mais um cuidado seria o controle, né, da utilização do álcool e fumo, e aí, como eu falei, fumo, todas as gamas de fumo, né, incluindo os cigarros digitais, cigarros eletrônicos, desculpa. E aqui o último slide, já agradecendo a presença de todos vocês, falando um pouquinho para a gente pensar como a saúde bucal é importante, né? Como a boca é a porta de entrada de tudo. É por ali que você vai se alimentar, é por ali que você vai falar, você vai se relacionar, vai sorrir. E então, todo cuidado com a saúde bucal é importante para que a gente tenha uma saúde geral e para que a gente tenha, no final, uma vida e um envelhecimento feliz e de qualidade.